E aí, pessoas? Mina Denani descabelado na área. Eu não achei os elásticos, eu não achei elástico para prender essa juba toda, então o cabelo vai ficar assim mesmo. E o elástico que eu tava ontem tá nojento, porque ontem teve karatê, eu fui treinar, o elástico você faz assim, ó, pinga. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nintendo, naquele momento que a gente tem conversado de todas as coisas que estão envolvidas no meio desse Speed Melugão, sem edição, sem corte, sem porra nenhuma. Acho que eu vou fazer um desafio um dia com vocês. Quem consegue falar essa frase que eu falo aqui mais rápido do que eu? Aliás, gente, eu tava pensando numa coisa. Eu acho que eu vou mudar um pouco a abertura dos meus vídeos de quarta. E eu tava pensando em fazer alguma coisa com vocês, inscritos. Eu coloquei isso no grupo do Telegram, não deu muito certo. Mas qual que era a minha ideia? Eu tô pensando em pegar aquele negocinho que eu falo, pegar uma frase que nem eu faço aqui no começo e fazer com vídeos de vocês. Vocês me mandam vídeos falando a frase inteira, depois eu vou cortando pedacinhos, sabe, picadinho, e faço uma montagem com todo mundo. Inclusive, se vocês quiserem fazer aquele meus trejeitos, tá, ia ser legal. Eu acho que ia ficar um vídeo bacana. O que vocês acham? Pra gente comemorar, de repente, o vlog 400. Não sei. Daí tem tempo, né? 400 é muito tempo, eu acho. Ah, não sei, gente. Que eu só queria fazer uma brincadeira com todo mundo, sabe? Eu queria saber quem vocês são. É isso, meio, né? É meio isso. Então ia tipo ser legal pegar vários fragmentinhos de vídeos e montar um videozão, assim. Ia ser bem bacana. Mas enfim. Pirações à parte. Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, véspera de feriado. Não tenho ideia de que feriado é amanhã. Mas eu também tô cagando. Eu só sei que amanhã não se trabalha. O que fez com que eu adiantasse as coisas nessa semana. O que me deixou também... Nossa, apareceu um monte de pergunta de repente aqui. Que bruxaria é essa? Só pra vocês entenderem, eu não fiz o papelzinho lá com as perguntas de vocês, então eu tô aqui dentro, tô com a minha tela aqui do YouTube e tava vendo as perguntas, né? Aí eu anotei as perguntas aqui pra falar com vocês, sei lá se eu dei um save aqui, e aí apareceu várias outras perguntas. Mas beleza, vamos ler as que eu anotei e depois a gente fala disso aqui. Nino, você só faz trabalho de cura, nenhum de destruição? Eu não disse isso. Eu disse que minha expertise é cura, o que são coisas muito diferentes. Meu campo de pesquisa a respeito da magia, essas coisas todas, é a cura. Não falei que eu não faço trabalho de destruição. Mas também com essa afirmação, eu não estou dizendo que eu faço. Compreendem? Fala, meu querido Nino, mas por quê? Por que ficou tão estranho assim, cara? Eu sou um cara bom, no fundo, lá no pré-sal. Eu sou um cara legal. Fala, meu querido Nino, tudo bem? Me fala como você faz para identificar esses ciclos. Essa lei do pêndulo, como você denominou a seu favor? Só para vocês que estão caindo de paraquedas aqui hoje, ontem eu falei a respeito... que tinha uma pessoa falando que ela começou a estudar sobre magia agora, e aí várias merdas têm acontecido na vida dela do nada, assim, e uma em cima da outra, né? E aí eu falei que pode ser pelo estudo da magia, mas pode ser também por causa dos ciclos da nossa vida, né? A nossa vida acontece em ciclos, são vários ciclos que acontecem, um em cima do outro, inclusive, e que existe vários ciclos acontecendo, mas existe um ciclo macro, e esse ciclo macro, quando ele tá para acabar, todos os ciclos pequenos têm que acabar também. Então todos os problemas desses pequenos ciclos, eles têm que acontecer e você resolver para esse ciclo grande acabar também. É disso que ele está falando, tá? Pessoa linda do meu coração. Ontem eu estava vendo um vídeo
de uma mocinha chamada Lua Valentia, tá? Que pelo que eu entendi, ela trabalha na penumbra. Pelo que eu entendi, ela tem uma proposta para fazer com o canal dela a respeito de ocultismo e magia. Eu não vi muito bem ainda porque eu não me interessei muito por causa do tipo de linguagem. Pelo que me pareceu, é uma proposta de magia do caos. E a magia do caos não me interessa muito, então eu vi o vídeo porque era um desabafo dela, que ela abordou um negócio que está implícito na sua pergunta. Que é um negócio que eu sempre... Na verdade, eu achei tão... Eu não sei se vocês têm essa empatia, mas quando você vê a pessoa passando por um negócio que você já passou e você sabe que esse negócio vai dar merda, comigo, pelo menos, rola uma empatia. Eu não conheço essa menina, não sei quem ela é. Eu vi uns outros vídeos dela, são até bem bacanas. Mas ela tava fazendo um desabafo, na verdade, porque ela tava puta com todo mundo que entrava no canal dela, porque ela fez umas entrevistas com pessoas, eu não vi as entrevistas, mas com pessoas grandes do meio da magia do caos. E tinha um monte de gente entrando lá, falando mal, mas o que estava mais deixando ela puta era a forma como as pessoas interagiam com ela. Porque todo mundo quer respostas fáceis, né? Então, quando ela indicava livros para a pessoa ler, a pessoa não lia. Ela bateu muito na parte do... todo mundo fica compartilhando PDF, mandando PDF com traduções bosta, mas no fim ninguém lê os PDFs, né? Todo mundo armazena os PDFs no computador e não lê. E que ela, enfim, fundamentou a história de que você precisa comprar o livro, dar o valor para o autor, essas coisas todas. Eu não vou discutir nem que sim nem que não esse ponto em particular. O discurso dela tá meio enviesado, porque no fim das contas ela é uma escritora, né? Pelo que eu entendi, ela publica livros e ela trabalha na Penumbra, né? Na editora. Então o discurso acabou ficando um pouco enviesado. Mas a grande questão que eu acho que faz muito sentido no que ela tá falando é essa questão de todo mundo querer respostas fáceis, respostas simples. E parece, pelo que ela disse, que a galera da magia do caos tá muito... tem isso mais forte do que eu costumo observar com o pessoal que frequenta meu canal. Embora aqui também tenha bastante disso, né? A pessoa que me escreveu essa pergunta, não entenda que você é assim. É que a sua pergunta, ela demonstra uma coisa parecida com isso, tá? Porque se você for pensar bem, a única coisa que te impede de fazer o que você está perguntando, né, identificar esses ciclos, é você mesmo. Porque a vida é sua. Ninguém melhor do que você para observar os ciclos acontecendo. Entendeu? Eu consigo saber aqui, por exemplo, se ontem eu tomei uma garrafa de vinho, eu sei exatamente como eu vou acordar amanhã. Ao longo de algum tempo, eu comecei a fazer alguns testes com algumas coisas que poderiam me ajudar a não ter esse sintoma ou a ter o sintoma melhorado. Então, por exemplo, eu bebo uma garrafa de vinho. No dia seguinte eu vou acordar de porre, né? Eu vou acordar de ressaca, certo? Então, eu sei quais uvas dão mais ressaca, das que eu gosto, e sei o que eu tenho que fazer para não ter ressaca. Então ontem, por exemplo, eu tomei uma garrafa de vinho. Hoje eu não estou de ressaca. Eu tô meio mole porque eu fui dormir muito tarde, mas, entende? Mas como que eu fiz isso? Eu observei a mim mesmo, sabe? E não tem muito o que você fazer, pessoa. A única coisa que você precisa fazer aqui é você se observar, observa a sua vida, como é que ela funciona. A nossa vida, ela funciona com uma certa frequência. Mesmo nós aqui em casa a gente não tem rotina nenhuma, tá? A Ana não gosta muito de rotina, eu gosto muito de rotina. A Ana não gosta muito de rotina, então ela acorda em horários ultra diferentes, assim, tipo, às vezes ela acorda às 6 da manhã, às vezes ela acorda às 10 da manhã.
E isso de segunda a segunda, né? Às vezes ela vai pro Rio de Janeiro, às vezes ela vai para Barueri, agora ela tá indo para uma outra cidade que eu não sei qual, eu esqueci o nome. Às vezes ela vem direto para casa, às vezes ela para jantar. Enfim, a Ana ela é meio bagunçada, mas mesmo dentro da bagunça dela existe uma frequência. Eu também sou completamente bagunçado, mas eu tenho minha frequência aqui. Então eu sei que eu vou acordar às 8, vou gravar o vlog diário. Esse é meu ciclo diário. E eu consigo observar, a partir dessa aquiescência do meu ciclo diário, as alterações que nele acontecem. Então, por exemplo, hoje em dia eu sei que eu tenho uma rotina de manhã. Eu sei que eu acordo depois das 10h30 da manhã. Não adianta você tentar falar comigo antes disso, porque eu vou estar de mau humor, vou estar lerdo, eu sento no computador e não funciona. Então eu sei que depois das 10h30, é 10h30 em ponto. Não importa a hora que eu acordei, 10h30 eu acordo de verdade. Então, o que acontece? Eu preciso funcionar desde as 8 da manhã. O que eu fiz? Bolei uma rotina, tá vendo? Eu influenciei no meu ciclo diário. Bolei uma rotina para que eu funcione das 8 às 10h30. Qualquer desvio do padrão dessa rotina me deixa bravo, porque eu sei que isso vai ter consequências mais para frente. Então, quando eu acordo, tenho um job urgente que eu preciso resolver de manhãzinha, eu já fico bravo, porque eu sei que eu não vou resolver bem. Eu vou correr com isso, não vai funcionar direito, mas eu tenho que fazer. Então, respondendo a sua pergunta, dei uma puta volta aqui. A única coisa que você precisa fazer, cara, para identificar seus ciclos é observar sua vida. Agora você vai ter que dar um passo para trás para fazer isso, né? Você vai ter que observar a sua vida com olhos de quem está de fora dela. E aí você tenta captar os ciclos mesmo, o que acontece. O que acontece... Como funciona seu mês? Como funciona a sua semana? Como você é na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Eu nem entendo como é que vocês não conseguem fazer isso, sabia? Tipo, porque pra mim é tão óbvio. Eu tava conversando com o pessoal do Sul, inclusive, a respeito disso. Porque eu tenho um problema, que é um defeito meu mesmo. Vai virar uma reflexão de cinzentos aqui, né? Que é um defeito meu mesmo. Que é, eu conforme vou passando por certos aprendizados, os aprendizados anteriores eu não consigo resgatar mais. É um problema meu mesmo, tá? Isso é realmente um problema. Por exemplo, eu falei por muitos anos sobre Umbanda, né? Eu tinha um site sobre isso. Chegou numa época que eu não conseguia mais pensar nas dúvidas das pessoas que estavam entrando, conhecendo a Umbanda naquele momento, porque pra mim era tudo muito óbvio. Claro que eu tive que aprender em algum momento. Só que eu não, sabe? Então esse tipo de coisa aqui, eu fico me pensando, cara, como é que sua vida funciona se você não sabe isso? Né? Porque a observação dessas coisas faz com que você tenha respostas melhores, sabe? Vocês nunca sentaram e anotaram o seu dia a dia? Sabe, eu no comecinho da minha jornada hermética, um dos mestres me sugeriu isso e eu fiz e faço até hoje. Anota seu dia. Eu quero fazer uma coisa diferente. Por exemplo, eu quero aprender karatê, que eu estou fazendo agora. Né? Eu quero treinar karatê. Putz, mas eu já trabalho, já tenho centro, tenho a escola, tem um monte de coisa aí, não dá tempo. Não, peraí, eu quero fazer, então tem que dar. Pega, anota seu dia. Com riqueza de detalhes. Então, acordo às 8 da manhã, às 8h15 eu terminei o café da manhã, às 8h30 eu terminei de tomar banho, às 8h45 eu levei o Todd para passear, demorou 15 minutos, sabe? Anota tudo. Pego o ônibus, demoro tantas horas no trânsito para trabalhar. Quando eu trabalho eu faço... Anota assim, tipo, hora a hora, sabe? Minuto a minuto o que você faz num dia. Eu aposto que você vai ver um monte de tempo sobrando aí. Né? Eu costumo usar esse exemplo com certa frequência. Eu escrevi o meu primeiro livro, Se Meu Pai é Ogum, meu primeiro romance, no metrô, no transporte público, na verdade, né? Porque eu levava 2 horas para chegar da minha casa à casa da Ana Lídia, e às vezes eu levava 1h30 para chegar da minha casa no trabalho. Então eu aproveitei esse tempo que eu estava no ônibus ou no metrô para escrever meu livro.
era um tempo que estava sendo jogado fora. É por isso que eu falo para vocês que hoje em dia eu gosto de andar de coletivo, né? Porque para mim é um tempo ganho, sabe? Tipo, o tempo que eu tô num coletivo, para mim é um tempo ganho, porque é um tempo que eu tenho para fazer coisas que eu não conseguiria fazer em outro lugar. Porque aquele tempo eu tô preso naquele transporte público, então eu consigo focar a minha atenção numa coisa sem dispersar. Então é isso, pessoal. Se você quer saber como identificar os seus ciclos, para e olha seu dia. Anota o que você faz. Observa, faz um diário. Parece bobeira, né? Mas é bem legal, cara. Vamos ver se eu consigo responder essa última em 5 minutos. PS, eu falei da menina, da Lua Valente, e não... Embora eu tenha falado... Eu não sei se eu falei alguma coisa ruim, mas não é a minha intenção ofender, tá? De verdade eu não conheço a menina, eu vi 2 vídeos dela e não tenho opinião formada a respeito do trabalho dela, nem nada disso, tá? Nino, gosto muito dos seus vídeos e sempre vejo os vlogs diários, são os melhores, haha. Mas aí vai minha pergunta, considerando a existência da paranormalidade e do sobrenatural, você acha que civilizações antigas como maias, astecas, incas, gregos e indígenas tiveram contato forte ou fraco com isso? Se sim, quais evidências você usaria para exemplificar? E se não, quais evidências? Haha. Valeu pela atenção e continue um bom trabalho. Repetindo a pergunta de novo, da outra vez você não viu. Tá, eu vi uma pergunta muito parecida com essa que eu respondi esses dias aí. A respeito dos povos antigos, que eu falei que os egípcios tinham, né? Pessoas, é o seguinte, ó, todo mundo é médium, então eu acho que isso se mantém desde que o homem é o Homo sapiens sapiens. Tem também uma coisa interessante na sua pergunta, tá? Ninguém nunca precisa provar o não, tá? Você falou que se não tiver, se você acha que não tem o contato com a paranormalidade sobrenatural, quais as evidências? Eu não preciso provar que não. O não é sempre garantido, tá? Isso daí chama inversão do ônus da prova. Quem propõe um negócio que tem que provar. Então eu falando pra você agora, olha, eu acho que que existiam contatos paranormais nesses povos, aí sim eu tenho que provar. Se eu falar que não, é o estado normal, então eu não tenho que provar nada, tá? Mas eu acho que sim, cara, e as religiões são um pouco de prova disso. A religião é uma espécie de contato com o sobrenatural, talvez não como as pessoas interpretaram, né? E eu só tô falando talvez. Talvez nós estejamos errados, né? As próprias religiões são as evidências que provariam de alguma forma o contato ou a tentativa de contato com o sobrenatural, tá? A gente tem como comprovar se o contato existiu ou não? É óbvio que não, a gente não tem como provar nem hoje se esse contato existe, né? Mas é isso. Dá até para responder mais um. Foi muito boa a live, pode virar um quadro específico, já que rola uma identificação animal nas pessoas, nunca teve curiosidade de fazer um ritual xamânico de animal de poder? Pode ser que seja interessante. Pessoa, eu não gosto nada de nenhuma das teorias que a gente hoje em dia está chamando de xamanismo, tá? Principalmente porque é mentira, não é xamanismo. Como eu vou explicar isso? Eu não estou aqui afirmando que uma ou outra pessoa podem realmente ter contato, ser xamã, tá? Não é essa minha intenção aqui. Eu acho que talvez existam sim pessoas que são realmente xamãs brancos, digamos assim, né? Que são xamãs que não são vermelhos, não são índios, né? Mas eu acho muito difícil, cara. O que a gente chama de xamanismo hoje em dia é assim, ó. O xamanismo, o xamã, né? Aqui no Brasil a gente costuma chamar de pajé. O xamã veio para o Brasil porque a gente adora importar coisa, né? Mas o xamã ou pajé, ele é o líder espiritual de uma tribo, tá?
Então existe o pajé ou xamã Guarani, o pajé Cherokee, o pajé não sei o que, tá? Cada uma dessas tribos seguem costumes muito específicos da tribo, tá? Para uma pessoa ser intitulada xamã dentro de uma tribo, e quem está falando isso são os etólogos, eu acho, os caras que estudam esses povos, não de forma religiosa, né, de história, de forma sociológica, leva uma vida inteira. Geralmente uma pessoa só é coroada pajé ou xamã na sua vida adulta, né? Ele passa pelo rito de iniciação, que aqui no Brasil ficou até famoso o rito da luva das formigas, né? Enfim, ele passa pelo rito o rito de iniciação à vida adulta, e depois ainda tem vários ritos que fazem referência à entrada na pagelância, né? Ou no xamanismo. Isso leva uma vida toda. Geralmente as pessoas, os índios coroam um novo pajé depois dos 30, 40. E essa criança é preparada desde pequena para isso. O que acontece? Vai um homem branco para lá, mesmo que ele realmente vá, o que eu já acho que em muitos casos é bem difícil, tá? Em muitos casos é simplesmente mentira. Mas vai o homem branco para lá, fica 2, 3 meses com o pajé, vê o modus operandi, por exemplo, do pajé, que ele usa um cachimbo, que ele fuma um cachimbo de tal forma, que ele usa um tambor e bate o tambor de tal forma, que ele faz vê a forma do rito, decora essa forma, às vezes até paga para o xamã, fala, agora você é um xamã. E aí volta para São Paulo, para a cidade grande, se dizendo xamã, tá? Isso seria mais ou menos como eu chegar no karatê, num dojo, chegar lá faixa branca, né? E subornar o meu sensei para me dar uma faixa preta em um mês, sabe? Então eu vou lá, aprendo o Ryan Shodan, o Ryan Nidan, o Ryan Yodan, que são os katas, né, da fase Ryan. De repente até aprendo o Basaidai, que é o kata da faixa preta. Aprendo assim, né? Eu vejo as pessoas fazendo e repito os movimentos. E aí o sensei corrupto me dá uma faixa preta. E eu começo a falar para todo mundo e abro minha academia de faixa preta. Minha academia de karatê. Só que você repetir os movimentos do Basaidai não é você fazer o Basaidai, né? Repetir os movimentos de um rito xamânico não é você fazer um rito xamânico. Assim como repetir os movimentos de um terreiro de Umbanda não faz você um pai de santo. Vocês compreendem? Só que a maioria das pessoas não compreende essa diferença. Porque a maioria das pessoas está focada em dinheiro e elas não conseguem perceber o funcionamento dos símbolos. Então eles transformam símbolos no significado, o que não funciona. É que nem essas pessoas que compram um anel do Tetragramaton e acham que esse anel vai, ou o anel do Salomão, que vende na internet, e acham que esse anel vai mudar a sua vida. Aquilo é só um símbolo. Sem o que ele realmente deveria ser, o significado do símbolo, aquilo não é nada. Vocês entenderam? Eu não sei se ficou claro, mas, por exemplo, sei lá, você vai fazer o Ryan Shodan, que é o primeiro kata de verdade. Então você tem lá defesa e ataque. Só que você tem um jeito certo de fazer isso, né? A perna tem que estar de um jeito certo para te dar força na coxa, para te dar equilíbrio. Então não é só colocar uma perna na frente da outra, ela tem que estar a um ombro de distância uma da outra. Né? Você tem que descer, a perna de trás fica esticada, o pé inteiro fica no chão. Olha como deve ser difícil. Porque você coloca a perna da frente, vai lá na frente, o joelho tem que ficar na mesma linha do seu dedão do pé. A perna de trás, em contrapartida, tem que ficar esticada para trás com o seu calcanhar tocando no chão. E o pé para frente, não para o lado. Né?
Aí você baixa aqui, a defesa, a sua mão, ela tem que estar fechada, porque você está defendendo um chute a cerca de um punho do seu joelho, a mão atrás escondida, para o seu adversário não ver o seu próximo golpe. Quando você dá o soco, a mão volta como um estilingue, né? Você continua na posição, mas a mão volta como um estilingue. Então, você percebe, existe um porquê do movimento ser daquele jeito. Você pode aprender só o movimento sem aprender o porquê. Isso não faz de você um mestre no kata, né? Assim como você aprender o movimento que um pajé faz, você aprende o movimento do pajé, mas não aprende o porquê do movimento. E isso não faz de você um xamã. A maioria dos xamãs que a gente encontra são assim. E você pode ver, inclusive, porque tem muitas misturas. O rito do cara, você vê o rito do cara é misturado, ele adapta ritos novos. O que em si não é um problema, mas não é xamanismo. Entendeu? Eu não posso pegar a missa católica e colocar no lugar da hóstia, colocar pizza. Entendeu? Vai ser o mesmo movimento. Eu posso pegar lá a pizza brotinho, erguer aos céus, consagrar, cortar a pizza, comer um pedaço. Eu posso fazer o mesmo rito, mas não é a pizza. Não é o sangue, não é o corpo de Cristo que está ali. Entendeu? Eu posso repetir o mesmo rito, inclusive com o mesmo propósito, mas se eu mudei o objeto também, deixa de ser uma missa, passa a ser outra coisa. Vocês entendem? Para você ser uma coisa, você tem que ser aquela coisa por completo. Você tem que absorver aquela coisa. Eu não sou um karateca, por exemplo, porque na minha vida a doutrina do karatê não comporta, mas eu luto karatê. Entendeu? Mas se chega aqui de manhã, eu não estou fazendo Renshodan na rua, né? Não estou fazendo kata na rua. Né? Quando eu encontro meus amigos, eu não faço um bunkai, né? Tipo, de pegar os caras. Não faço. Então eu não posso me considerar um karateca, um mestre de karatê. Eu sou um praticante do karatê, um desportista, né? Como os próprios senseis lá no dojo falam. Nós somos desportistas, a gente pratica o karatê. Mas ninguém aqui é karateca, porque a gente não segue a doutrina do karatê em sua essência. E a mesma coisa eu falo dessas pessoas do xamanismo, eu já nem lembro mais qual foi a pergunta, do animal de poder. Então, por isso, eu nem sei se existe um rito de verdade de animal de poder numa tribo norte-americana, sei lá. Eu acho muito que isso daí vem do filme o Urso, sei lá, o Irmão Urso da Disney. Sabe, eu não sei de verdade, eu não fui atrás. O único relato que eu posso considerar um pouco mais firme, mas ainda sem as minhas dúvidas, sobre xamanismo, está no livro chamado Os Mistérios da Arte Real, Os Segredos da Arte Real, o Mistério da Arte Real. Os Mistérios da Arte Real, do Oswald Wirth, tá? Que é um livro maçônico. É o único relato que eu considero um pouco mais, mas ainda assim há minhas dúvidas na interpretação dos sinais do cara sobre um rito xamânico. Dá uma lida nesse negócio aí, vê se parece em alguma coisa com o que você vê hoje em dia, tá? Dado isso, 30 minutos de vlog diário. Eu espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira, um ótimo feriado e tchau!